Um bom dia a todos, sejam todas bem-vindas, que tenhamos todos uma boa reunião, né? Uma boa terça-feira, um bom início de semana a todos, né? Que hoje é terça-feira, a semana ela está iniciando, tenhamos uma boa semana e uma boa jornada aí de uma boa reunião para nós, né? Que vai ser uma reunião bem bacana, bem tranquila. E hoje vamos dar início à reunião 4 e vamos trabalhar com o tema recomposição da aprendizagem e as metodologias, estratégias e recursos educacionais. Então, hoje, gente, nós vamos focar, né? Essa é uma das frentes, né, de observação de sala de aula e também uma das pautas de assessoramento de hora-atividade, tá? Metodologias, estratégias e recursos educacionais. Então, hoje nós vamos trabalhar com esta frente em específico. Esse vai ser o nosso foco hoje, tá? Aqui, gente, eu gosto sempre de lembrar vocês, né, de acordo com a Instrução Normativa 001 de 2025, no item 18.3, sempre deixar reservado o horário, né, da nossa formação em serviço, então 1h40, né, destinados aí à formação em serviço de vocês, que vocês têm de acordo com a instrução normativa. Então, se tiver alguma situação aí, alguma questão circunstancial, né, que possa aguardar o atendimento pedagógico de vocês, que seja realizado após essa 1h40, né, que vocês apliquem essa instrução normativa, né, que essa instrução, ela faça valer aí a formação em serviço de vocês. E se for alguma questão, né, alguma ação circunstancial que de repente é urgente, que não possa aguardar, né, que necessite de um atendimento ali mais urgente, né, imediato, que de repente outro componente, né, uma outra, um outro colega aí, seja até de uma outra demanda, né, de outro setor, que possa estar realizando esse atendimento enquanto vocês estão aí na formação de vocês. Então, que seja reservado essa formação dentro dessa 1h40 com a aplicação da instrução normativa que rege, né, a nossa formação em serviço. Aqui eu também gosto de lembrar vocês de vocês estarem aí com o @escola de vocês conectados, né, para não dar problema depois com relação à certificação. Então lembrem, né, que essas informações elas constam no manual do cursista, que está lá na nossa biblioteca, lá no nosso fórum de dúvidas. Sempre, né, que possível, justificar, né, quando tiver algum problema com conexão, com internet, com relação ao equipamento, com relação à câmera, sempre justificar aqui no chat, porque sempre que há alguma questão, né, que às vezes é com relação à internet, como as reuniões são gravadas, toda a nossa interatividade, né, ela fica também registrada aqui no chat, e aí fica justificada. Lembrando que é necessário, né, estar 75% da reunião com a câmera aberta para computar a presença de vocês. Então, se houver algum impedimento, alguma questão, né, de internet ou de equipamento que não seja possível estar os 75% da reunião com a câmera aberta, vocês precisam justificar aqui no chat para que não haja problema depois com a certificação. E aí fica justificado, né, para que a gente consiga ter ali essa questão amparada para não haver problemas posteriores, tá? Então, sempre coloquem no chat. E o objetivo da reunião de hoje, nós sempre puxamos, né, relembramos o que trabalhamos na reunião anterior, né, para dar sequência nas nossas reuniões. Então, nós compreendemos na reunião passada a organização da docência compartilhada no processo da recomposição da aprendizagem. E o objetivo do encontro de hoje é organizar o acompanhamento da hora atividade com foco
nas metodologias, estratégias e recursos educacionais, na pauta de assessoramento da hora atividade, que vocês vão construir aqui posteriormente. E na nossa agenda de hoje, nós teremos aqui, né, o momento da nossa experiência, 10 minutos, para início de conversa, 5 minutos, fundamentando a prática, 15 minutos. Teremos o nosso momento do em ação e compartilhamento, que vai ter 40 minutos, né, que será 30 minutos de vocês trabalhando em grupo com documento e 10 minutos para o compartilhamento posterior. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, né, com as impressões da reunião de hoje, e a síntese com o fechamento da reunião, 10 minutinhos, os momentos finais da reunião. E na nossa experiência, sabendo, né, que no encontro de hoje, o objetivo é organizar o acompanhamento da hora atividade, com o foco nas metodologias, estratégias e recursos educacionais. Para essa ação, para que essa ação ela seja efetiva, enquanto pedagogos, precisamos pensar em como orientar os nossos professores nessa organização, né, desse planejamento, e fazer boas escolhas em relação às estratégias de ensino, e as metodologias e os recursos que vão ser utilizados em cada aula, ou num conjunto de aulas, né? Porque às vezes não é só em uma aula, às vezes é um conjunto de aulas. Para isso, né, nós vamos destacar, nós vamos retomar 4 pontos principais que, segundo Vasconcelos, nos ajudam a delimitar o ponto de partida do planejamento, para a gente poder construir esse planejamento junto com os professores. E, consequentemente, né, o planejamento das aulas corresponde a um maior detalhamento e objetividade no processo de planejamento didático, que é a orientação do que fazer no cotidiano da aula ou um conjunto de aulas, a organização intencional do passo a passo e de todo o processo de ensino, segundo Vasconcelos, 2012. E aqui nós vamos fazer uma reflexão em conjunto de 4 dimensões, de 4 questões, de como elas são trabalhadas aí no dia a dia, como que vocês percebem no dia a dia de vocês, como que elas estão se contrapondo no dia a dia de vocês. E aí eu vou convidar um colega, né, para fazer essa reflexão. Quando nós falamos, por exemplo, da análise da realidade, da escola de vocês. Aqui eu vou convidar um colega para falar sobre a análise da realidade. Como esse ponto tem sido organizado na sua escola, no planejamento das aulas? Como que os professores têm trabalhado essa questão no planejamento, a análise da realidade? Quem que pode contribuir com essa questão? Quem que pode falar um pouquinho? Aquele momento de silêncio. É bem tranquilo, gente, é só falar mesmo a questão de como que os professores têm organizado na escola o planejamento das aulas de acordo com a análise da realidade. Prof, dentro do componente aí de recomposição de aprendizagem, que querendo ou não é o nosso foco esse ano, os simulados têm nos ajudado a planejar partindo da análise da realidade, né? Ele analisa os resultados e a partir daí, né, verifica, replaneja, quais são os escritores de menor acerto, e tem nos auxiliado bastante. Obrigada, Roberta, pela contribuição. E é bem isso. Na verdade, é um esforço investigativo, né, no sentido de captar e entender essa realidade, tal qual ela se encontra presente no cotidiano.
Então, ela é uma abordagem, né, multireferencial que envolve essa análise pedagógica e, consequentemente, aponta os limites e possibilidades, né, de uma prática que vai envolver essa leitura pedagógica contextualizada das evidências quantitativas e qualitativas da realidade, com um caráter investigativo, né, por meio de inferências que já temos sobre a mesma e contextualizá-la de forma a ser trabalhada, né, de acordo com a realidade, ponderando aí critérios para que a gente consiga atingir os objetivos, né, que são estabelecidos no planejamento. E agora, com relação à projeção das finalidades, agora eu vou precisar de mais um colega para falar sobre a projeção das finalidades, porque aqui, gente, vocês precisam colocar também as ideias de vocês, senão não tem graça aqui o negócio. Com relação à projeção das finalidades, gente, quem que poderia falar, né? Como esse ponto ele tem sido organizado no planejamento das aulas, quando a gente fala da projeção das finalidades. Quem que poderia contribuir falando dessa dimensão? Oi, prof. Oi, Deja, pode falar. Então, às vezes eu me seguro aqui um pouquinho, porque eu sou meio faladeira, então também não quero avançar. Mas, assim, o que a Roberta falou é isso, eu acho que é o pontapé inicial. Na verdade, o planejamento todo começa lá nos dias de estudo e planejamento, né? Quando a gente vê como é que a gente vai trabalhar, quais são o que deu certo, o que não deu, enfim, o plano de ação, e tudo começa ali, quando a gente começa a pensar, e a realidade, os professores que já são nossos, que são efetivos na escola, já conhecem a realidade, então partilham com os outros como é que funciona, como é que é a nossa comunidade, enfim, e como é que pode, então, eu acho que essa partilha de experiências é muito importante para os professores PSS que vêm todo ano, e uma pena, porque eles vêm e são bons professores, têm excelentes profissionais, e às vezes eles vêm e ficam um ano só, a hora que plantou a sementinha, começa a germinar, começa a pegar o jeito, gostaria de ver o fruto crescer, eles vão-se embora. Então, a gente procura trabalhar com eles e torce para que eles consigam ficar, para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho. Então, daí do planejamento, a Roberta já falou, né? Então, a projeção das finalidades, não sei se eu estou certa no que eu vou falar aqui, se é isso mesmo que a professora está pedindo ali, mas, assim, a partir do momento em que você analisa os dados e você conversa com os professores, a gente tem se reunido, assim, nas horas de atividades, quando é possível, com 2, às vezes até 3 professores, para que a gente possa discutir não só com os da recomposição da aprendizagem, mas sim com os outros professores também, porque qual que é o nosso objetivo? O que a gente pensa? Então, até eu estava com o professor ontem à noite, que é da recomposição da aprendizagem, tanto do 3º quanto do 9º, e daí conversando com o professor de língua inglesa, e conversamos junto com o diretor também um pouco, para que a gente possa ir mais ou menos pensando de que forma a gente vai trabalhar, para que a gente possa envolver todos os outros profissionais de todas as disciplinas, para que cada um possa contribuir na sua disciplina, para que a gente possa avançar naqueles, que agora não é mais escritores, naquelas habilidades, então, que ficaram aquém daquilo que a gente gostaria, para poder avançar. Porque a gente sabe que, agora não estou falando só da nossa escola, porque, assim, a nível Paraná e até Brasil, né, a gente precisa avançar muito, a gente precisa melhorar muito. E então, a gente se reúne na hora da atividade, depois procura juntar mais professores, e a gente está pensando em, de repente, fazer um painel onde a gente possa colocar ali, né, as habilidades, então, que estão abaixo, e com menos acertos, para daí depois os outros professores virem e irem contribuindo cada um com a sua disciplina, de alguma forma, para que a gente possa ir avançando e melhorar os nossos índices de acertos. Legal, Deja. Obrigada, né, pela sua contribuição. É por aí mesmo, né? Na verdade, aos fins, né, relativo aos fins com relação aos objetivos de ensino aos valores, né? Ela expressa a intencionalidade, o que se projeta no futuro, o que se pretende construir, né? O que a gente faz no presente, explicitar as finalidades que estão presentes na ação, né?
o que envolve uma seleção dos objetivos de aprendizagem que serão aplicados nas aulas, né? Algumas metas também. Então, estamos caminhando para isso, né? Consequentemente, nós teremos ali formas de mediação, que não fogem muito desse tema, né? Do que nós estávamos falando também. Com relação às formas de mediação, alguém mais ali, né, algum outro colega também gostaria de contribuir, que na verdade está dentro do que nós estávamos falando agora há pouco, quando nós falamos da projeção das finalidades, também entra né, puxa aqui um gancho na questão das formas de mediação, né? Como que este ponto tem sido organizado na sua escola no planejamento das aulas? Como que os professores têm organizado? Como que isso tem sido desenvolvido? Quem mais poderia contribuir nessa dimensão aqui, quando nós falamos das formas de mediação? Quem mais poderia falar aí, que está quietinho ali? Entre os dois professores, professora Fernanda? Oi, sim. Dos professores de recomposição, nós, os professores de matemática, nós temos uma afinidade muito boa entre eles desde o início do ano, mesmo eles não sendo professores em conjunto antes de sair a resolução, né? Eles já trabalhavam juntos. Daí veio a resolução que um se tornou professor 2 da sala do outro, então caminha muito bem, porque nós temos hora atividade em que eles estão juntos e eles aproveitam o recreio também juntos, então tem uma afinidade muito grande. E a professora de português, nós tivemos várias situações, então agora que nós temos uma professora faz 2 semanas, e também conseguimos colocá-la em hora atividade juntos, ela vem de outra cidade, ela vem mais cedo para isso, e a gente combinou de ter uma pasta com todas as atividades que forem propostas nas turmas, resoluções, emendas, tudo ali, para quando a professora 2 estivesse em aula vaga, né? Porque ela não é hora de atividade, mas ela fica esperando o ônibus aqui, ela já vai se inteirando também, né? Então, ali temos um grupo de WhatsApp que a gente troca informações também, do que a gente acha interessante. Então, na medida do possível, a troca, né, entre esses dois professores acontece dessa forma, por WhatsApp, por hora de atividade e por uma pasta com as atividades. Legal, Raquel, bacana. E é interessante observar, né, esse encaminhamento, ele faz parte de um processo de intervenção da realidade que vocês estão trabalhando. E aí vocês viabilizam essas finalidades, né, partindo das condições existentes que vocês têm, e aí vocês estão orientando essa reflexão para uma ação, para uma prática, né, a partir de um instrumento que ajuda a superar uma ação que é intuitiva. Então, é uma prática pedagógica que está envolvendo ali uma seleção, né? Onde eles estão conversando ali sobre conteúdos, descritores, escolhas de metodologias, recursos, bacana. E por último, gente, a proposta da avaliação, né? Como que se dá, né, essa questão, né, da proposta da avaliação, que essa também ela é uma questão bem relevante, como esse ponto ele tem sido organizado na sua escola no planejamento das aulas dos professores. Quem que poderia contribuir com esse último ponto aqui, com relação à proposta da avaliação, como que ele tem sido organizado na sua escola? De acordo com a realidade aí de vocês, cada um está trazendo uma realidade, está bem bacana, e é por aí mesmo. Quem que poderia fazer aí um pronunciamento sobre... Bom dia. Bom dia. Oi, Silvana, pode falar. Eu fico ouvindo elas falarem, vocês falarem, e aí quando falam numa realidade diferente, a minha realidade é muito diferente, muito diferente. É um colégio... É um CEP, né, um Centro Estadual de Educação Profissional.
Então, nós estamos com o primeiro ano no curso de técnico em agropecuária. Então, na verdade, ele é diferente até de tudo que eu já vi, né? Mesmo com tantos anos. Mas aí são, né, alunos novos, todo mundo novo. E nós só temos uma turma, né, na escola, é o primeiro ano, é a escola que está começando, e funciona em uma universidade, né? E, assim, é muito bacana, assim, a gente vai descobrindo junto com os alunos, mas, assim, por exemplo, nós não tínhamos agora, nós não temos um resultado para a gente trabalhar com eles, né? Aí nós buscamos o resultado dos nonos anos, aí baseado nos nonos anos a gente seguiu. E aí nós temos bastante dificuldade lá na escola, eu vejo assim, que os professores que já vêm do ensino regular, eles veem diferente, né? Parece assim que nós já sabemos como é que funciona. Então, assim, quando a gente fala, nós temos que planejar, nós temos que retomar, tudo parece que, mesmo não dando assim, os resultados que a gente espera de alguns, eles, né, estão cientes, eles sabem do que é que nós estamos falando. Mas difícil mesmo, gente, eu vou dizer para vocês o que é. São os professores técnicos. Os professores técnicos que vêm, né, assim, com essa parte técnica, quando a gente fala para eles, até na questão, sabe, de retomar conteúdo dessas coisas, então, assim, é uma parte muito difícil. Aí, agora, nós fizemos aquela avaliação, e agora, como é que nós estamos fazendo? O que nós vimos? Por exemplo, um exemplo. Nós temos uma disciplina que eles vão para campo, eles fazem horta, eles fazem tanta coisa. Então, eles ficavam, assim, encantados, se você conversar com eles, eles sabem como funciona, eles sabem medir, eles sabem tudo. Mas na prova foi um horror. O resultado foi péssimo. E aí eu disse até para a pedagoga que trabalha comigo, falei para ela assim, então nós vamos analisar, porque deve ser na avaliação. E aí realmente é na avaliação, né? Porque daí são uma prova técnica, assim, do que é isso, o que é aquilo, 3, 4 perguntas dentro de uma, então ficou muito complicado. Aí agora, nesse segundo trimestre, eu acho assim que vai ser mais trabalhoso para nós, do pedagógico, porque agora a gente já tem um resultado posto, mas a gente se propôs assim, a estar com elas mais próximo, por mais que, como é só uma turma, quase todas não têm hora atividade lá na escola. Então, eu cheguei a ligar em escolas maiores e pedir para o diretor deixar aquele professor fazer uma hora atividade lá, para que a gente possa estar perto dele. Então, todos os trabalhos e avaliações que eles passam agora, como eles pedem a impressão na escola, eles mandam para nós, para a equipe pedagógica, e a gente vai olhar primeiro. Antes dele, a gente não quer assim, que alguns não entendem, até assim, tem uma professora da parte técnica muito resistente, ela fala que a gente quer ver as provas, porque a gente quer que seja uma prova muito fácil. Então, eu não sei, assim, esse posicionamento dos professores ainda, quanto à avaliação, eu acho difícil. Porque quando ele perceber que em uma avaliação não é só avaliado, o que nós tentamos fazer? Que ele perceba que na avaliação eu não estou avaliando só o aluno. Então, fracasso do aluno fracassa todos, é o efeito dominó. Então, assim, quando o aluno não consegue, ninguém conseguiu. Se ele não consegue entender aquilo que eu estou perguntando, se eu não consigo ser clara, não sei. Mas a nossa dificuldade lá na escola, assim, neste momento, é essa. Né? Se fosse em outros anos, a minha realidade era outra, né? Era o ensino regular, não tão diferente. Mas agora, assim, essa parte técnica é muito difícil. Mas na avaliação, o que a gente está deixando claro para aqueles que já estavam, que já conhecem, é isso. E para esses professores técnicos, é mostrar para eles que tem esse lado, que eu avalio não para que meu aluno vá mal, que uma turma, quando ela vai mal, não existe mais, assim, não tem que existir aquela fama de, nossa, com aquele professor, todo mundo vai mal, ai, meu Deus, sabe? Como era antes. Então, o nosso trabalho hoje, assim, maior nas avaliações é este, é tentar mostrar uma forma diferente. E ainda para acabar de completar o trabalho, nós temos uma inclusão. Aí vira uma confusão danada mesmo. É isso.
Legal, Silvana, obrigada pela sua contribuição. E, na verdade, né, ali se estabelece, de acordo com cada realidade, né, critérios avaliativos diferenciados de acordo com as necessidades identificadas, né? Se analisa cada realidade, cada organização, se compõe ali cada instrumento, né, de acordo com a realidade de cada instituição, né, e a distribuição, né, de como vai ser feito, como serão realizadas essas avaliações, de acordo com a realidade, né, que cada local, cada instituição traz. Muito bacana, legal. E aqui nós temos, né, a questão, né, das rúbricas e as frentes, né, gente, que aí nós vamos focar, né, como a mediação, né, no planejamento de ensino, a seleção dos conteúdos, descritores, estratégias de ensino para planejar uma aula ou um conjunto de aulas. E aqui eu tenho para vocês, né, um documento, né, que vai ajudar vocês a delinear o caminho, que é a rúbrica de observação. Eu vou postar para vocês no chat esse documento, tá? Então, existem outras frentes ali também, então eu vou postar no chat para vocês darem uma olhadinha nesse documento. Lembrando que hoje nós iremos focar, né, na frente metodologia, estratégias e recursos utilizados, né? Mais para frente nos outros encontros nós vamos trabalhar as outras frentes também. Então aqui são as principais frentes de observação de sala de aula e são as frentes também que nós podemos trabalhar como pauta de assessoramento de hora-atividade. Como critério dessa frente, nós temos a adaptação de conteúdos e estratégias de ensino. E aqui, se vocês observarem, nós temos as rubricas, né? Do excelente, né? Que é a rubrica de maior nota, né? Onde é que o professor utiliza metodologias ativas durante a aula, oportunizando momentos em que os estudantes interajam entre pares, interajam com o conteúdo e com o professor. E aí nós temos uma outra aqui, ó. O professor desenvolve aulas a partir do material disponibilizado do LRCO, os materiais Acerta Brasil, customizando a mediação dos conhecimentos de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes, implementa os recursos digitais sinalizados ao longo da aula, né? Aí tem as rubricas medianas e as rubricas insuficientes, ó. O professor utiliza apenas metodologia de aula expositiva, oportunizando momentos em que os alunos interajam com o professor. O professor utiliza o material próprio no desenvolvimento das aulas, não oportuniza os estudantes a realização das atividades no material Acerta Brasil. A aula não oportuniza os estudantes a utilização de nenhum recurso digital. Então, aqui, né, vocês têm essas rubricas que elas podem ser adaptadas, customizadas. É um documento, né, que vocês têm aqui a principal frente, tem o critério da frente, e essas rubricas, elas podem ser adaptadas e customizadas, tá? Elas podem ser utilizadas até na jornada 1, quem participou na jornada 1 conseguiu utilizar, né, esse material também, porque foi utilizado na observação, né, de sala de aula, e também no assessoramento da hora-atividade, mas é também um documento, né, que ele pode ser utilizado na íntegra, ou vocês podem estar customizando, adaptando aqueles elementos das rubricas que estão ali, tá? Não precisa ser utilizado exatamente como ele está ali, pode ser utilizado de acordo com a realidade, adaptado, né? E fundamentando a prática, né? É certo que uma aula, ela pode ser encaminhada de diversas maneiras, né? E, entretanto, nós não podemos realizar esse encaminhamento de uma forma improvisada, de uma forma simplesmente automática. Nós temos a missão de realizar uma recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes e devemos fazer a escolha das metodologias, das estratégias, dos recursos que favorecem e potencializam esse processo. No entanto, né, a gente sabe que o planejamento, ele tem como objetivo essa intervenção da realidade,
para transformá-la e não para mantê-la do mesmo modo como está, e sim inová-la. Essa organização ela deve ser feita previamente pelos professores antes da aula ser executada. Então, nós temos alguns pontos aqui que devem ser levados em consideração. Utilizar metodologias ativas, customizar as aulas do LRCO de acordo com a análise da realidade e implementar recursos educacionais digitais que auxiliem na personalização do ensino de acordo com os níveis de aprendizagem dos estudantes. Com relação à aprendizagem ativa, nós temos a escolha das metodologias que serão aplicadas nas aulas no momento do planejamento. Por isso, trazemos uma das concepções que referenciam a proposta educativa, né? Para uma aprendizagem mais ativa, que ela ocorra com as metodologias ativas, então elas são colocadas no planejamento e elas são fundamentais. E quando falamos de uma aprendizagem ativa, não estamos falando apenas de uma dimensão cognitiva dos estudantes, mas também de dimensões físicas e sociais, para que o estudante, para que o estudante esteja ativo em sua aprendizagem, ele precisa estar envolvido ativamente em 3 dimensões. E essas 3 dimensões que eu vou colocar aqui para vocês, elas fazem parte das dimensões do envolvimento físico, que permite que os estudantes estejam atentos a melhorarem a compreensão e memorização, dimensões do envolvimento social, que facilita as interações, auxilia o trabalho colaborativo e habilidades de escuta e argumentação, e o envolvimento intelectual, que investigar e descobrir relações de natureza diversa que levem à construção de significados. Então, são 3 dimensões que elas levam, é um conjunto de práticas pedagógicas que vão considerar o estudante como protagonista do próprio processo de construção do conhecimento, tá? E aqui, gente, tem alguns, né, questionamentos propositivos que eu vou direcionar para vocês, por exemplo, com relação ao envolvimento físico, né? Como que os professores da escola podem realizar as atividades em que o estudante se envolva fisicamente nas aulas do respectivo componente curricular? Quem que pode falar um pouquinho sobre isso? Quem que pode falar sobre essa questão? Oi, professora. Bom dia a todos. Oi, bom dia. Outra turma, mas eu vou contribuir aqui, que eu observei outro dia e eu achei interessante. No projeto que eu desenvolvo, eles trabalham sempre em grupos, então tem atividade maker, que é a atividade que eles têm que colocar a mão na massa. Então, tem muito disso, né? Mas é a atividade do SAEB. Mas, com relação às professoras de recomposição, eu vi uma dinâmica bem legal, inclusive com o noturno, porque o noturno ele tem aquela característica de monotonia, tudo mais parado, já estão cansados, né? São adultos, já trabalharam. E o professor de recomposição fez um trabalho com eles, 2 trabalhos, na verdade. Um foi da matemática, que eles gostavam muito de bola. Eles adoram. Eles chegam no colégio à tardezinha, eles já trazem a bola, até dar o sinal, eles estão batendo uma bolinha, jogando vôlei. E ele usou esse interesse dos alunos para trabalhar matemática. Então, era porcentagem. Então, a quem caía a bola, ele fazia a pergunta, entendeu? E aí os alunos tinham que responder. Então, foi criada uma dinâmica aí, usando o interesse da bola e as atividades, fazendo com que ele se movimentasse um pouco também. O outro foi o professor de português, que também utilizou esse interesse da bola para trabalhar o conto. Então, onde caía a bola, ele tinha que dar sequência naquele conto, levando em conta as características do conto, né? Então, eu achei bastante interessante a aula, ficou dinâmica, eles adoram a aula desses professores, por conta até de levar em conta os interesses deles. Legal, Anister, obrigada pela contribuição. E a questão do envolvimento intelectual, né? Quando nós falamos do envolvimento intelectual, né?
como que os professores da sua escola poderiam realizar atividades em que o estudante poderia estar, né, fazendo esse envolvimento, que precise fazer relações entre conceitos, com o seu componente curricular? Como que vocês acham que isso poderia acontecer? Prof, em relação ao envolvimento intelectual, vou comentar não em relação aos professores, mas em relação à equipe pedagógica. Então, a gente vê que essa aprendizagem ativa é um desafio, né? Às vezes, os professores fazem aulas muito legais e, às vezes, a gente não tem essa devolutiva, esse engajamento do aluno. Então, a gente faz, assim, uns bons 3 ou 4 anos que a gente tem trabalhado bem na questão da metacognição, deles entenderem aonde eles estão no percurso de aprendizagem, o que eles podem fazer, eles como estudante. Então, a gente tem trabalhado muito com metas. Então, qual é a sua meta? A gente tem um pós-conselho que a gente trabalha e tem um formulário, né, que a gente desenvolve com eles. Qual é a meta para o segundo trimestre? Qual é a meta para o terceiro trimestre? A gente está desenvolvendo hoje uma reunião de engajamento do SAEB. Qual é a meta? Esse foi o resultado do simulado. Qual é a meta de vocês? É um trabalho que, às vezes, não vou dizer que, nossa, fizeram a meta, estão correndo atrás da meta. Não, a gente tem que ficar o tempo todo cutucando e falando da meta. Fizeram a meta ali, hoje, sexta-feira, já se escuta. Você colocou como meta aí, tal. Você já descumpriu? Então, a gente tem que estar sempre reforçando. Mas foi uma das formas que a equipe viu deles também se apropriarem do processo de aprendizagem deles. Porque muitas vezes nós, pedagogas, ficávamos... Eu sempre brincava assim, que se eu pegasse um gravador e colocasse as minhas orientações lá no 6º ano, gravasse a orientação que eu fazia para eles no 6º, eu podia soltar para eles no 3º, que era a mesma coisa. Então, era eu falando, um agente externo falando. Então, a gente tentou fazer isso, que parta deles. Ó, essa é a avaliação, é isso, é você como estudante está assim. O que você pode fazer para melhorar essa situação? Estamos caminhando ainda, né? É um processo. Legal, Roberta, obrigada pela colaboração, bacana. E a questão, gente, do envolvimento social. O envolvimento social, né? O próprio nome já diz. Quem que poderia falar um pouquinho sobre o envolvimento social? Como que os professores da escola de vocês poderiam conduzir, né, essas atividades em que os estudantes trabalhassem colaborativamente? Deixa aqui atrás para poder escutar também. Quem que poderia falar um pouquinho sobre a questão do envolvimento social? Oi, professora. Oi. Eu posso falar. Vou falar um pouquinho de cada coisa, que é o envolvimento físico. Vou falar só um pouquinho do que eu tenho feito. Eu fiz, há um tempão atrás, eu fiz um curso de postura, de como se comportar na plateia, como ser ouvinte, de que forma é que a gente ouve, prestando atenção e absorvendo aquilo que a gente ouve. E eu tenho passado isso para os estudantes. Então, quando eu entro na sala, então eu falo isso, normalmente isso eu falo no começo do ano e quando tem necessidade. E assim, quando a gente fala alguma coisa diferente, a gente percebe que... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. É que antes caiu aqui um pouquinho a internet e acabei caindo. Então, e daí, quando eu chego na sala, eu falo, porque daí, nesse curso, eu aprendi que a pessoa, para sentar, ouvir, prestando atenção e aprender a absorver mais aquilo que você está ouvindo, você precisa estar bem sentado, puxar a mesinha, no caso do estudante, bem próximo de si, estar com a coluna bem retinha, entendeu? De preferência com os pés no chão. E você que está ali na frente falando, no caso, o professor, precisa olhar para esses estudantes e perceber que eles estão nessa postura. Quem está desse jeito está prestando atenção e vai absorver melhor. Quem está lá meio relaxado, meio deitado, meio brincando, conversando, esse não está absorvendo nada. Então, que o professor, antes de qualquer coisa, prepare os estudantes para aquela fala que ele vai fazer, para aquele conteúdo que ele vai trabalhar. Então, esse é um pouquinho do envolvimento físico.
envolvimento social, que é o que a gente tem que falar agora, essa é uma orientação que eu sempre faço também para os professores na hora atividade. A partir do momento que você fala do conteúdo, mas você tem que pensar onde está inserida essa escola, qual é o nosso público. Não, porque assim, às vezes não adianta eu estar falando lá da Rússia e sabendo que os meus alunos não conhecem sei lá, Praça Rui Barbosa, vamos pensar. Aqui de Curitiba, estou falando de Curitiba, tá? Então, assim, primeiro ir com eles de uma forma mais branda, mais tranquila, mais leve, mais simples, daquilo que é a realidade deles, daquilo que eles conhecem, daquele conteúdo, se alguém já ouviu falar, se alguém sabe alguma coisa a respeito, se dentro de casa tem alguma relação que ele pode fazer com o cotidiano dele, enfim, para poder ser assim um pouquinho, ele pertencer, que seja alguma coisa que tenha significado para ele. Que isso ele já tenha ouvido falar, e se ele não ouviu falar, que ele diga que ele nunca ouviu falar a respeito disso, que isso também vai ajudar o professor. Então, eu acho que isso é considerar, como já foi falado antes, ali não me lembro quem que falou, mas enfim, considerar essa que falou da bola, não me lembro do nome da colega agora, mas enfim, o professor está considerando aquilo que ele gosta, que é bater uma bola. A partir daí, o estudante demonstra mais interesse, porque é alguma coisa que ele já gosta. Então, assim, não dá para ser assim, vou falar lá da Rússia, mas o sujeito não conhece nem a primeira praça próximo da casa dele, vamos pensar. Então, tem que, assim, primeiro dar, assim, um pouquinho de noção para ele, de um jeito mais simples, mais do cotidiano, do dia a dia dele, para que a gente possa ir aos pouquinhos chamando, fazendo com que ele se interesse por aquilo, e depois ele segue e vai indo com o professor com mais facilidade. É isso. Legal, Deja. Obrigada pela sua contribuição, bacana. É bem por aí mesmo, né? E essas três questões, elas são interligadas, na verdade, né? Se a gente, né, for analisar, elas não estão dissociadas, elas estão associadas, bacana. Então, ali tem as contribuições dos colegas, né? A Deja fez ali, né, o fechamento ali da fala, muito bom. E a questão, gente, das metodologias ativas, né, elas se caracterizam pelas interrelações, né, entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida ali por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno e a intenção de propiciar a aprendizagem. E aí nós temos alguns exemplos aqui de metodologias ativas, né, que vocês já desenvolvem, auxiliam os professores, a sala de aula invertida, design thinking, aprendizagem entre pares, aprendizagem baseada em problemas, gamificação e a rotação por estações. E com relação aos recursos educacionais, né, nós temos as plataformas, né, que elas vêm com auxílio no processo da recomposição da aprendizagem. Aí nós temos um exemplo, né, que nós trabalhamos até na primeira jornada, como ferramenta diagnóstica, a plataforma Khan Academy, Desafio Paraná, né, que a gente cita aqui, e as aulas do LR-CO, elas também são recursos didáticos, né, que otimizam o tempo do professor, mas não vão substituir o planejamento. Então, o professor, ele vai organizar, né, de forma consciente e intencional, conhecendo as aulas previamente e adequá-las às necessidades de cada realidade, o que é essencial. Vou colocar para vocês no chat, gente, um modelo de recomposição, um modelo de aula de recomposição de aprendizagem, de aula de matemática do terceiro ano do ensino médio, tá? Para vocês darem uma olhadinha, tá? É um modelinho de aula, tá? Só para vocês darem uma olhada aí, só para vocês terem o conhecimento, tá? Só para vocês abrirem, para vocês verem ali como, né, que foi desenvolvido. Claro que ela foi adaptada, né, à realidade da série específica de recomposição de aprendizagem de matemática, terceiro ano do ensino médio, que é com o tema representação gráfica de uma situação problema 1, aula 26 do LRCO. E ela foi adaptada, né,
de acordo com a realidade da turma em que foi trabalhado. É um modelo, tá? Que eu coloquei para vocês aí no chat, para vocês darem também uma verificada posteriormente, né? E essas aulas são recursos, né? E nós temos, além do LRCO, nós temos materiais, né? Livro didático, material Acerta Brasil, os recursos, né? As plataformas digitais, entre outros, que podem ser utilizados. E agora nós vamos para o nosso Em Ação, que é o momento, né? Que vocês vão trabalhar em grupos. Eu vou apresentar para vocês o modelo do documento, gente, que vocês vão construir, tá? É um modelo que vocês vão construir em grupos, tá? Já vou antecipar para vocês que vai precisar de um redator e depois de um relator, tá? O redator é o integrante do grupo que gentilmente vai abrir o documento e vai compartilhar o documento com o grupo e vai redigir, né, as ideias do grupo. Então, vai precisar de um redator, tá? Porque o documento vai precisar fazer uma cópia. Então, esse é o documento que eu vou postar para vocês. Esse documento, ele vai trazer uma situação problema, tá? E que o grupo vai ler aqui. Vocês vão ler a situação problema em grupo, que está trazendo aqui. E vai ter uma questão norteadora, que o grupo vai ler aqui, tá? Essa situação problema, gente, é uma situação problema tranquila, né? Que vem aqui, ó. No último simulado SAEB, a Escola Conquista enfrentou alguns desafios ao observar os seus resultados. Observa-se que muitos estudantes apresentam diferentes níveis de aprendizagem, insuficiente, básico, proficiente e avançado, o que demanda uma abordagem mais personalizada e eficaz. Diante desse cenário, a escola decidiu implementar um projeto que visa a recomposição das aprendizagens dos alunos, utilizando metodologias ativas, estratégias de ensino diversificadas e recursos educacionais digitais. No entanto, a equipe pedagógica percebeu que para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental desenvolver o acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores, garantindo que todos estejam alinhados e capacitados para ampliar essa metodologia de forma eficaz. Então, vocês vão desenvolver uma pauta de acompanhamento de hora-atividade a partir dessa situação problema, tá? Vocês vão desenvolver uma pauta de acompanhamento de hora-atividade. Aqui vocês têm a questão norteadora. Qual que é a questão? Como podemos estruturar o acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que promova a implementação eficaz de metodologias ativas, estratégias de ensino diversificadas e uso de recursos educacionais digitais, visando a recomposição das aprendizagens dos estudantes em diferentes níveis de desempenho. Beleza. Aqui vocês vão vir para o documento. Qual que é a frente pedagógica de acompanhamento que a gente está focando hoje? É essa aqui, vocês não vão mudar. É metodologia, estratégia e recursos utilizados. Essa é a frente que nós estamos focando hoje. É nessa frente que nós vamos trabalhar. Objetivos: atender todos os estudantes de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem que se encontram. Esse é um dos objetivos. Pontos de atenção identificados: estudante em diversos níveis de aprendizagem da mesma turma. Esses são os pontos de atenção. Escuta ativa: vocês vão propor questionamentos propositivos para o professor. Aqui vocês vão colocar um só. Aqui tem 2 exemplos de questionamentos propositivos. Vocês vão colocar um só. Aula do LRCO utilizada para o acompanhamento da hora-atividade. Eu vou colocar o link para vocês das aulas do LRCO. Vocês vão lá, vão escolher o link da aula do LRCO e a série, que eu vou disponibilizar para vocês também. Qual é o descritor que vai ser trabalhado no acompanhamento da hora-atividade, de acordo com a aula do LRCO e o ano, que vai estar no documento que eu vou postar para vocês no chat. Vocês vão colocar aqui o descritor e qual que é o que compreende esse descritor. Na próxima pauta, conteúdos estudados no GE que serão trabalhados no acompanhamento da hora-atividade. Aqui foi colocado metodologias ativas, que foi trabalhado aqui no GE. Fortalecimento da praxis pedagógica. O que vocês vão propor?
que vocês vão propor? Proponho que seja utilizada a metodologia de rotação por estações, é uma das metodologias ativas. Ali eu passei o slide para vocês que tem várias metodologias ativas, vocês vão propor algumas. E aqui os combinados, quais combinados que vocês vão propor, tá? Então, aqui eu vou disponibilizar para vocês o documento da aula do LRCO+, vou disponibilizar para vocês esse exemplo, tá? E o modelo da pauta, que é o documento. O modelo da pauta, gente, vai abrir para vocês assim, fazer uma cópia. Por isso que vai precisar que um redator abra o documento, porque não vai ser todo mundo que vai conseguir trabalhar dentro do documento, tá? Porque vai precisar fazer uma cópia. Então, vai precisar que um integrante do grupo seja o redator, tá? Então, eu vou postar os links aqui para vocês no chat. Vou dividir vocês em 3 grupos, tá? Um grupo vai ficar aqui na sala principal. O grupo 1 vai ficar aqui na sala principal. Então, os documentos já estão ali no chat. Documento para fazer a pauta, que é o que vocês vão escrever. Aula do LRCO+, que é onde vocês vão abrir para escolher a aula do LRCO e a turma e o descritor. E o modelo do documento, que foi o modelo que eu abri agora há pouco para vocês, para mostrar para vocês como que vocês vão encaminhar, tá? Então, eu vou dividir vocês em 3 salas. Uma sala vai ficar aqui na sala principal. Então, vocês vão ter meia hora para fazer a construção dessa pauta de assessoramento de hora-atividade. Vão ser 3 grupos. Um grupo vai ficar aqui na sala principal, como eu comentei com vocês, tá? Deixa eu só fazer a divisão aqui para vocês dos grupos agora. Então, um grupo fica na sala principal e os outros 2 grupos vão receber o convite para ir para a sala 2 e para a sala 3, tá? Então, vai ter a sala 2, quem recebeu o convite aí vai aparecer 2, e vai ter gente que vai receber o convite para ir para a sala 3. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E na sala principal, 1, 2, 3, 4. Tá? Vou abrir as salas, tá, gente? Meia hora para fazer. Quem ficar na sala principal já é o grupo 1. Então, a gente é no grupo 1, né? Ai, minha internet está oscilando. Isso, vocês que ficaram já são do grupo 1, os documentos estão aqui no chat, tá? O documento para fazer a pauta, modelo e as aulas do LRCO, tá?
Então, alguém fica como redator para abrir o documento e ir preenchendo as ideias, o que o grupo for falando. Daí, alguém tem que compartilhar a tela para os demais poderem visualizar e ir falando as ideias também, tá? Eu vou passar nos outros grupos para ver se eles estão com os documentos lá, senão eu vou ter que repostar para eles, tá? Eu já volto aqui. Menina, quem consegue compartilhar? Minha internet aqui na escola está caindo. Eu estou caindo. A hora que desliga o microfone sozinho, desliga a câmera. Tá bom, imagina. Não, eu só estou ligando para te passar o caso, porque não é normal isso. Bruna, você não consegue compartilhar? Pessoal, eu posso fazer leitura. Bom dia, meninas. Eu só estou acompanhando a reunião, tá? Fechar. Tá bom? Não vai conseguir fechar. Tá, legal. Ah, obrigada. Eu vou abençoar você também. Esse é o modelo, né? É, isso daí, Você modelo. viu como você tem? Quem que vai ser o redator? Por que você faz isso? Eu posso fazer a leitura. Eu já vou fazendo a leitura enquanto o redator pensa aí. Pode ser? Senta do lado quem A gente ia adiantando, tá bom? Vai ficar atrás de quem não tem nada, não? Ó, eu vou tentar, então, ser o redator, tá? Eu vou pegar a cópia aqui. Grupo 01. Então vamos lá, pessoal. Eliana, quem mais está no nosso grupo? Vou escrever lá. Andréa, Eliana. Olha lá, situação, problema. No último SAEB... Então, só um momentinho, pessoal. No último simulado SAEB, a Escola Conquista enfrentou alguns desafios ao observar os seus resultados. Observa-se que muitos estudantes apresentam diferentes níveis de aprendizagem: insuficiente, básico, proficiente e avançado, o que demanda uma abordagem mais personalizada e eficaz. Diante desse cenário, a escola decidiu implementar um projeto que visa a recomposição das aprendizagens dos alunos, utilizando metodologias ativas, estratégicas de ensino diversificadas e recursos educacionais digitais. No entanto, a equipe pedagógica percebeu que, para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental desenvolver um acompanhamento sistemático da hora de atividade dos professores, garantindo que todos estejam alinhados e capacitados para aplicar essas metodologias de forma eficaz. Questão norteadora: como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora atividade dos professores que promovam a implementação eficaz das metodologias ativas, estratégias de ensino diversificadas e o uso de recursos educacionais digitais, visando a recomposição das aprendizagens. Peraí, pessoal. De aprendizagem dos estudantes em diferentes níveis de desempenho?
Agora tem que escolher uma turma e a disciplina. O que vocês pensam? Pegar o 9º ano ou o ensino médio? Acho que é melhor terceiro, né, gente? Melhor terceiro, né? Quem que vai ser a redatora? Cadê a redatora? Hã? Eu estou fazendo. Então, eu vou parar minha apresentação para você começar a colocar aqui, né? Eu acho que é melhor, não é? Pode ser. Porque daí eu vou redigindo e vocês vão ter que olhar a turma e enviar o link também. Já ia falando, né, para você. Tá bom. Vou parar minha apresentação, tá? Aí você coloca a sua. Quem vocês acham? Melhor terceiro ou nono? Eu prefiro terceiro, é a turma que eu acompanho. Ó, a gente tem que determinar o objetivo e a escuta ativa. E qual a aula do RCO? Qual aula a gente vai escolher? De recomposição do 9º ano ou vai pegar o do ensino médio? Meninas, pode ser o ensino médio? Também pode ser. Bom dia, meninas. O meu computador não está carregando essas pautas aí. Vocês estão conseguindo enxergar a aula da RCO que é para trabalhar? Está dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá. Ela mandou os planos de aula, né, pra gente. O meu não está carregando aqui. Eu tentei pegar aqui, mas não está carregando para mim, sabe? Tá ruim minha internet. Deixa eu ver se consigo abrir. Ó, não carregou. Olha, ela pediu para escolher uma aula, é isso, né? Assim, ó, meu celular lá da aula. Então, eu preciso que alguém manda aqui no chat o drive da aula e para a gente já começar a preencher, se a gente não vai dar conta de terminar. Porque assim, ó, as frentes é metodologia, estratégia e recurso utilizado, certo? E qual o objetivo que a gente quer alcançar? Pois é, vocês conseguiram achar, gente, as aulas ali que ela sugeriu? Porque daí, em cima da aula que ela sugeriu, é que a gente iria elaborar o objetivo, porque se tiver um descritor, a gente elaborava em cima do descritor. Mas eu estou com um problema que a minha internet não está carregando esse documento do chat para eu ver o que é. Vocês estão conseguindo carregar o documento? Eu tinha carregado, mas agora perdi o link. Fechei sem querer. A internet está lenta, não vai nem com bomba com o negócio, sabe? Tá ruim. Gente, eu vou parar a apresentação e a gente vai. Não dá, porque eu não consigo fazer nada. Prof, aqui travou tudo. Eu escapou, gente. Não sei onde que tá. Vocês não têm um link aí para enviar para nós no chat? O link das aulas que a professora passou? Travou tudo, não consigo, não. Professora, envia de novo, por favor. Eu tinha caído fora aqui. O que foi, Andréia? Fazer o quê? Enviar o link das aulas.
Professora, tem como mandar aqueles links de novo? Eu caí fora da Meet, porque minha internet está muito ruim. Tem. Qual link que você quer? O link das aulas ali, para a gente escolher qual é a aula que a gente vai trabalhar. Tem sim. Ah, a Bruna mandou ali, ó. Mandou? Ah, tá. Obrigada, Bruna. Ah, beleza. Ô, meninas, mas daí ali eu abri, é um monte de aula que abre ali dentro? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A gente tem que escolher uma delas. Eu não pego uma coisa de nono ano? O que vocês acham? O que vocês preferem? Menina, a gente vai fazer o foco nos estudantes, né? Porque o objetivo podia ser atender os estudantes. Ó, eu coloquei para atender, eu não sei se vocês concordam, os estudantes de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem que se encontram, tá? Mediante os setores de baixo acerto. O que vocês acham? Pelo menos é isso que nós estamos fazendo agora. Concordo. Eu estava olhando aqui, será que não é melhor a gente fazer um plano de aula de leitura e produção de texto, que é mais fácil assim, para a gente, né? Eles estão precisando, tanto no nono como no terceiro ano, né? O que vocês acham? Redação Só que tem que ver qual é o RCO, a aula que aborda, né? Tem que pôr o link. Tinha que achar do segundo trimestre, o que vocês acham do primeiro mesmo? Ah, pode ser. Para mim. Ah, pode. Pega do segundo, sei lá. Eu acho assim, ó, se tivesse, quem que vai redigir é a Andréia. Andréia, se você abrisse ali esse link que a Bruna postou e entrasse em uma aula que tem ali, daí copiaria os objetivos dali. Que ali tem uma aula da terceira série de língua portuguesa que aparece, ou alguma outra que desse para a gente aproveitar ali. Eu acho que é mais fácil é copiar e colar. Teria que abrir esse drive ali, Andréia, daí você abre o drive e entra em uma aula, daí copia o objetivo de uma aula, porque nós vamos ter que trabalhar em cima de uma aula.
Calma lá, eu vou tentar, tá? Tá travando tudo aqui. Esse link que tem ali é só do ensino médio, Bruna, que você mandou? Ou não? Prof, tenta achar um de português ali, que daí a gente pode ir em cima do de português. Prof. Andréia. Daí a gente abriria um de português e procurava uma aula em cima do objetivo. Pelo menos eu acho melhor, né, que a gente tem mais domínio. André, você está redigindo no documento? Pessoal, tem alguém aí no grupo? Estou aqui. Então, a Andréia está conseguindo redigir? A gente tem que fazer o trabalho? Está conseguindo, Andréia? A André está falando que travou tudo. Ah, travou. É que eu não estou vendo aqui no chat, tá? A menina travou tudo. Eu não estou conseguindo abrir nada. Ó, agora até a minha câmera fechou, tá vendo? Tá muito ruim. Eu não estou conseguindo. Vou ver se eu pego uma aula aqui. Peraí. Não consigo abrir nada. Terminei o trabalho. Vai. A internet está terrível hoje.
Nada, meninas. Tenta abrir aí e vai me passando, porque senão a gente vai ficar sem fazer. Eu coloquei o foco com os alunos de baixo rendimento, tá? Mas a gente precisa definir qual será a aula. O André, você pode parar? Já parei. Eu vou colocar aqui para vocês verem a aula. Pode ser? Uhum. Deixa eu ver aqui. Porque senão... Não, qual dessas aqui que vocês preferem? Resumo, resenha, conjunções, crônica. Primeiro. Primeiro mesmo? Não sofrer muito, não. Pega primeiro e joga aqui no link, na mensagem que eu tenho que copiar lá. Qual que você quer que passe o quê? É só o slide? E os exercícios? Ou tudo? Não, tem que colocar o link, não é? Tá, o link dos slides, né? Depois eu passo o exercício. Ó, o que pede aqui é conteúdos estudados que serão trabalhados. Escolha apenas um conteúdo. Qual é o conteúdo? Então, esse aqui é os slides. Clica em cima aí para ver se dá para você pegar aí, para a gente ver. Gente, por que não tá? Por que tá uma porcaria? Desculpa, tô falando alto. Tá colando meio estranho, né? Então. Ai, não consigo abrir, não. Não? Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Eliana, se você conseguir abrir o documento, eu também não tenho mais nada, de como caiu na internet, eu não tenho mais nada. Então, assim, se você conseguir abrir aquele documento que a professora deu para fazer o trabalho, daí vai copiando desse que você abriu. Aqui tem um link que eu vi desses últimos que a professora mandou, que aparece para mim, tem uma aula ali de matemática. Um desses últimos links, não daria para fazer em cima desse trabalho, desse link? Você sabe, pode ser? Pode ser. Isso dali, gente? Vamos fazer com aquilo lá que a professora passou mesmo, né? Porque daí, se não, pegaria... Ali tem um... No chat ali, ó. Essa mensagem tem uma fixada ali, ó. Que é uma aula... Da recomposição de matemática, né? Tem uma... Ela passou no... Pelo menos a gente faz o trabalho. Pega essa fixada aí, se você conseguir projetar, Eliana. E você tem o documento onde é para a gente escrever? Ó, eu postei o que eu comecei a preencher. Tá travando. Se alguém quiser já ir, continua. Vê se consegue abrir. Deixa eu ver se consigo abrir. Peraí. Porque tá travando tudo, já isso que a Andréia fez, e daí a gente podia trabalhar em cima dele e pegar esse documento da recomposição. Peraí. Porque ali nessa aula tem o objetivo, tem os conteúdos tem os slides, tem um descritor. Vou tentar passar aqui aquele que ela passou. Vamos ver. Aquele que ela enviou. Peraí, será que eu peguei o errado? Era um pouquinho. Não, é o mesmo. Certo. É esse, André? Isso. Então, esse eu comecei a fazer. Está travando tudo aqui. Vocês vão falar, então vou tentar fazer. Tá legal o que ela colocou aí até agora, que é a questão dos níveis de aprendizagem e tudo.
a Eu vou tentar escutativa do fazer. professor. O que mais vocês querem que escreve? Aqui Ali não. na aula do RCO, vamos pensar Ah. nesse número dessa aula que está aí, ó, que você abriu, ó. A aula Ixi, mas eu número não consigo. 26 de recomposição de matemática. Espera aí, eu não consigo. Deixa eu ver se eu estou conseguindo. Ah, eu não consigo editar, gente. Espera aí. Você Eu não vou ter que fazer a consegue, cópia da cópia. porque essa aula que tem ali é uma aula de recomposição de matemática, da terceira série, a aula do número 26. Espera aí, eu vou ter que fazer a cópia da cópia. A gente, como é que Mudar pra... a gente espera fazer aí. essas coisas em grupo, né? Por online? Eu acho tão... Não, eu gosto da interação, mas é muito difícil, a gente não está acostumado, É né? que são muitas coisas para a gente ir pesquisar aí, né? É. É o documento, é o compartilhamento, é tudo isso. Se conseguiu abrir, prof? Deixa eu ver se eu consigo, se eu estou conseguindo. Ah, tô. Tô, gente. Qual que é a coisa que é para colocar aqui? Você fez a cópia da cópia? Fiz. Qual que é a Consegue compartilhar com a gente? cópia da cópia? Peraí. É, porque daí se você vai escrevendo ali, a E gente daí vai... todo mundo vai fazendo junto, né? Daí. É, peraí. Aí todos vão ajudando a digitar junto, para dar tempo. Que aqui eu acho que eu estou aqui com o aberto aqui no meio, daí você abre a cópia da cópia e eu abro o documento aqui dessa aula do terceiro ano de recomposição. E eu vou tentando... Editor, peraí, deixa eu mudar aqui para editor. Vocês estão vendo aí que está aparecendo? Compartilha, Peraí. não. Compartilha a tua tela. Não sei, mas eu tô... Peraí. Vamos ver aqui. É só Deus da causa, gente. Cópia da cópia, tá. Vê aí se vocês estão conseguindo entrar. Eu dei a permissão. Você compartilhou? Você tem que compartilhar a tua tela. É, eu estou compartilhando. E ótimo, ótimo. Aí. Vê se vocês estão conseguindo escrever. Vocês concordam de nós fazer dessa recomposição aí? Que eu coloquei. Vamos, pode ser. Põe então, aula número 26. Não, mas vocês também, eu coloquei com vocês como editor. Vocês também podem editar. Eu vou abrir aqui para Helena, então, peraí. É. Ah, eu já vou colocar, então. Cadê? Espera aí. Pode colocar. É, que daí dá para todos nós escrevermos. Sim, mas eu estou tentando achar o negócio aí agora. Está escrito cópia. Cópia de D2. Tá cópia de cópia. Começado a fazer já. Qual que é a aula, gente? Qual que é a aula? A aula número 26, mas abriu um outro negócio aqui para mim. Mas enfim, ó. A André está conseguindo, ó. Vocês estão vendo aí? A aula número 26, que é a representação gráfica de uma situação problema. Sim, mas André, quem está escrevendo aí? Tinha que colocar nessa aula. É a André que está escrevendo. A André está escrevendo, mas todos podem escrever. Utilizada para o acompanhamento da atividade. Pode escrever, cada um pode escrever um pouquinho aí. Para dar tempo. Parece que não está abrindo a mesma coisa que a Andréia. Se ela está escrevendo, será que eu vou... Ah, entendi. Então, vou tentar escrever aqui a aula número 26. O pessoal está retornando já para a sala principal. Ah, nossa, está tudo travado aqui. É, eu vi ali que estava dando problema. Não tem problema, gente. Acontece. Não tem que escrever nada aqui, gente, ó. Ah, já colei. Colei para a gente dar tempo. Senão a gente não consegue. Igualzinho os alunos. Tá. O descritor. Conseguiu achar o descritor, colega? Deixa eu procurar aqui, rapidão. Ai, que correria. O descritor, escreve aí, é D21. Deixa eu escrever, então, rapidão. D21. Identificar o gráfico. Está conseguindo, prof? Estou procurando aqui onde que está para escrever o descritor. Eu vou tentar copiar, se eu conseguisse copiar, eu já ensinar. Eu vou tentar copiar, peraí. Tenta copiar e colar, mais rápido. Peraí. É porque tem vários escrevendo, então uma vai puxando a outra.
Ah, daí ele dá, quando é no mesmo documento, ele dá um conflitozinho, né? Daí fica um puxando, outro puxando. Eu vou Pessoal, colocar o editor ali, então. eu vou fazer o Gente, seguinte, o nosso tá indo só por dentro, mas Isso, tudo bem. deu certo, Marli. Sim. Só que Ó, deu daí, certo. ó, assim, gente, por conta do tempo, não tem problema que vocês não tenham conseguido terminar, tá? Por conta do tempo, eu vou retomar aqui com vocês, porque o restante do pessoal já retornou, tá, para a sala principal. Você vê que meia hora parece bastante, mas no fim acaba sendo curto o tempo, né? Mas não tem problema que vocês não conseguiram terminar, tá? Agora a gente vai partir aqui para o compartilhamento, e assim, não vai dar tempo dos 3 grupos compartilhar essa pauta de assessoramento da hora atividade, tá? Já estava até previsto também no roteiro. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou sortear, eu vou sortear eu vou sortear um grupo para apresentar o roteiro. Então, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui a roleta. Ah, consigo. Eu vou sortear um grupo para apresentar, porque não vai dar tempo dos 3 apresentarem, tá, gente? Então, eu vou sortear aqui rapidinho um grupo, tá, para apresentar. Somos 3 grupos, então eu vou fazer o sorteio aqui de um grupo, tá? E aí apresento o que vocês conseguiram produzir, tá? Não tem problema do que onde que vocês pararam, se vocês não conseguiram terminar, tá? Não tem problema. Olha, caiu o grupo 1. O grupo que estava na sala principal. Meninas, não tem problema se vocês não conseguiram terminar, tá? Então podem compartilhar o que vocês conseguiram desenvolver, tá bom? Quem ficou como relator do grupo 1? Foi a André, professora. André vai falando, tá, André? Eu estou apresentando. Beleza. Prof, nós vivenciamos bem a tragédia do dia a dia, né? Nada não funcionava, gente, travou tudo. Bom, nós pensamos em trabalhar no foco o SAEB, né? Os descritores de menor aceito. Então, o foco nosso era os estudantes, né? E verificar os diferentes níveis de aprendizagem, né? E a nossa escuta ativa com os professores é o que eles tinham feito, como eles tinham pensado como atender esses alunos com diferentes níveis de aprendizagem, suficiente, básico, meio avançado, se tinha conseguido elaborar atividades com todos os estudantes, e como eles tinham pensado que ações para trabalhar com esses descritores, porque o foco agora nosso mesmo é o SAEB, né? É aumentar essa proficiência. Então, era de escutar e como orientá-los a vencer essa demanda. Eliane, sobe um pouquinho mais lá. Aí o nosso conteúdo ficou matemática, né, meninas? Porque daí começou a travar tudo em trabalhar a questão do gráfico, não foi? Nós tentamos, professora, mas aí travou tudo. Nosso foco é atender o professor de matemática e reposição de matemática em cima desses escritores. Conseguiu traçar os combinados. Nós conseguimos chegar na disciplina e como que a gente ia trabalhar com o professor, mas o conteúdo propriamente dito não deu, porque ficou travando, eu tive que passar minha cópia para a Eliana, e então essas intercorrências atrapalhou um pouco a nossa agenda, né? Se as meninas quiserem acrescentar mais alguma coisa, mas foi isso que nós tentamos, professor, nós estávamos produzindo, é que realmente não surtiu, não é igual aquele aluno que fica justificando, não, mas infelizmente nós não conseguimos concluir em tempo hábil devido às intercorrências. Tranquilo, gente, podem ficar tranquilos, a gente, né, acompanhou aqui, dei uma passadinha nos grupos também, e estava aqui no grupo de vocês, então a gente estava vendo aqui a produção, vocês ali tentando, né, compartilhar e fazer as atividades.
parabéns, né, pelo compartilhamento de vocês, né? A ideia é sempre que vocês troquem as impressões de vocês, né? Esse é um momento muito rico, esse é o propósito, né, de a gente estar realizando também o nosso em ação, né? Então, esse é um momento rico, e aqui, realmente, né, a pauta aqui era aqui de um dos grupos, né, realizar esse compartilhamento, tá? Não ia dar, estava previsto no roteiro mesmo, de um dos grupos fazer esse compartilhamento, não ia dar tempo dos demais realizar, por isso que eu fiz o sorteio, tá? Porque vocês perceberam que essa meia hora, ela acabou sendo pouca, né? E essa pauta de assessoramento da hora atividade, gente, ela é um trabalho do relato de implementação de vocês, tá? Já é a introdução ali, já é um trabalho do relato de implementação de vocês, já são as preliminares ali que eu já estou exercitando com vocês do relato de implementação, tá? Então, é um momento muito rico, parabéns aí a todos os grupos, no que eu pude acompanhar também, quando eu estive passando nas salas também, com relação ao que vocês estavam produzindo, parabéns a todos. Eu vou passar para vocês, gente, no chat, o formulário, tá, para vocês preencherem, é muito importante que vocês realizem, né, as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje, lembrando, né, que o nosso tema é o Pedagogo em Foco, e a nossa turma é a turma JJ. Então, podem realizar aí, gente, o preenchimento do formulário para registrar, né, as impressões de vocês. É sempre muito importante que vocês realizem as impressões, né, registrem as impressões de vocês com relação ao encontro, né, com as coisas que vocês concordam, com as coisas, né, que vocês querem, de repente, dar opiniões, é o momento que vocês têm para deixar registrado algumas questões que vocês querem, de repente, contribuir ali com as pontos relevantes, né, com questões aí que vocês querem contribuir conosco, tá? Então, é muito importante que vocês registrem essas impressões, é muito importante para nós. Então, lembrando, né, que a nossa turma é a JJ. Então, podem registrar ali esse momento, né, dessa reunião, da nossa reunião de hoje. Contribua. Professora, eu sou da outra turma, eu coloco minha turma mesmo, acho que é a V, minha, acho que é a V. A tua, Eliana, né? Anister. Opa, Anister, peraí. Não, a minha eu coloquei a K, professora, é isso, né? Isso, a tua é a K e a Anister é a V, isso. Tá, aí eu coloco a V certinho, né? Pode. Professora, eu queria dar uma contribuição quanto a isso, né? Eu vejo assim que nós, pedagogos, nós temos que trabalhar diariamente mesmo com os professores, porque acontece isso. A gente, muitas vezes, a gente tá fazendo isso com eles, acompanhamento, a gente tem que parar para atender pai, atender um aluno que está ou doente, ou aconteceu qualquer outra coisa. Então, a gente tem que estar diariamente mesmo com eles, constantemente, né? Com certeza. Para não desanimar. Verdade. Prof. Oi. Então, assim, eu estou respondendo aqui o formulário, mas eu quero perguntar aqui uma coisa. E isso que a professora falou, que isso aqui é uma prévia do relato de implementação, a professora está falando da atividade 2, confere? Isso, atividade 2, que é o assessoramento da hora atividade. Que vai ser aquele que nós temos que entregar lá em agosto. Isso, aham. Tá, porque essa que a gente tem que entregar no dia 4 é uma coisa mais sucinta, é o começo, é aquilo que a gente está pensando, elaborando, organizando junto com os professores para a gente... Oi. Tá, beleza. Desculpa, tem que parar aqui um pouquinho. Então, é mais ou menos um esboço daquilo que a gente vai, de fato, efetivar na implementação da atividade 2. Exatamente, esse sim. Beleza.
Então, valeu, obrigada. Nada. E aqui, gente, só lembrando vocês, né, o plano de ação, que vale 4 pontos, a data de entrega dia 4/7, antes do recesso de julho, né, que foi aquela explicação que eu dei para vocês de como fazer o plano de ação na reunião 2, né, qualquer dúvida, vocês podem assistir a reunião 2, o finalzinho da reunião 2, né, e a gente pode estar tirando algumas dúvidas, é bem simples aqui o plano de ação de vocês estarem fazendo, ele é bem intuitivo, e o relato de implementação, que vale 6 pontos, a data de entrega, dia 8/8, tá? E aí eu já estou trabalhando com vocês nessa atividade de hoje, por exemplo, a pauta de assessoramento da hora atividade, que faz parte do relato de implementação de vocês, já estão alguns pontos ali sendo trabalhados, tá? Aqui saiba mais, né, questão ali de alguns materiais, né, que para vocês terem acesso, Desafio Paraná, plataformas Khan Academy, Inglês Paraná, redação, a síntese da reunião de hoje, né, e aqui tem uma reflexão para nós, né, sua equipe de professores compreende a importância do planejamento no processo de recomposição de aprendizagem dos estudantes? Né, fica uma reflexão aqui para nós, né? Antes de mais nada, fazer o planejamento é refletir sobre os desafios da realidade da escola e da sala de aula, perceber as necessidades, ressignificar o trabalho, buscar formas de enfrentamento e comprometer-se com a transformação da prática. Aqui nós temos o cronograma da jornada, que eu sempre mostro para vocês. Hoje nós estamos aqui, né, na reunião 4, recomposição e as metodologias, estratégias e recursos, e na próxima trabalharemos recomposição e a gestão do tempo. Aqui nós temos o que acontece na escola, referências e finalizamos por hoje. Quero agradecer a presença e a participação de vocês na reunião de hoje. Desejo a vocês uma boa semana, fiquem bem e até a próxima semana, até terça-feira que vem, pessoal. Fiquem bem. Prof, posso tirar uma dúvida com você? Enquanto o pessoal sai? Pode. O restante que quiser sair já pode estar liberado. Prof, lá no relato de implementação, naqueles itens lá da tabela, eu tenho que colocar todos? Por exemplo, eu tenho que obrigatoriamente colocar uma aula do RCO? Se tiver solicitando, porque você tem lá as orientações e vocês têm a rubrica, né, da avaliação do relato de implementação. Então, tem ali situações que vocês precisam colocar porque compõem, sim, a rubrica da avaliação, senão ele vai ficar faltando e fica faltando como parte da rubrica, e fica, né, valendo nota a menos. Então, tem coisas ali que não são opcionais, que precisam ser colocadas. É porque eu ia colocar fazer o engajamento dos estudantes, e daí não tem um descritor para trabalhar o engajamento do estudante em si, né? Ah, entendi. Entendeu? Não tem um descritor, não achou nenhum descritor que converse com essa frente. A participação da família, e na verdade hoje a gente já está desenvolvendo a ação, vou ter que pensar como é que eu vou. A gente já fez com o trabalho em hora atividade com o professor, mas não tem um descritor que trabalha. São todos os descritores, na verdade, que vão ser beneficiados com a interação, com o engajamento do aluno, né? Sim, mas se tem algum, de repente, ele contempla, né? Contempla vários ali. Uhum. Então tá, prof. Obrigada. Eu vou dar uma olhadinha lá, tá bom? Bom? Obrigada. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana. Janira, depois eu mando para você lá. Ela saiu. Tchau. Tchau, pessoal. Boa semana.